Você tem o número de pessoas no celular, tem as conversas no WhatsApp, às vezes até sai, ri, aparece. Mas quando chega em casa e fecha a porta, existe um silêncio específico, aquele que não é paz, é ausência. Você sabe do que estou falando. A sensação de que ninguém realmente te conhece, de que se você sumisse por um mês poucos notariam de verdade. Isso não é paranoia, é um dado emocional que precisa ser investigado. E hoje a gente vai fazer isso juntos. Porque existe uma diferença enorme entre ter pessoas na sua vida e ter vínculos reais. E a maioria das pessoas que chegam até esse vídeo, eu sei disso, não está sozinha por falta de convivência. Está sozinha por excesso de proteção. Por padrões que foram construídos lá atrás quando se aproximar de alguém doía, e que hoje continuam operando como se aquela dor ainda fosse uma ameaça real. Não é fraqueza. Não é ser difícil de amar. É o que acontece quando o sistema interno aprende que intimidade é risco, e passa a vida inteira encontrando formas cada vez mais sofisticadas de se aproximar sem jamais chegar perto de verdade. Existem 6 padrões psicológicos que fazem isso. Invisíveis, silenciosos e quase impossíveis de enxergar de dentro. Mas quando você os vê, e você vai ver hoje, algo muda. Não de uma hora para outra, mas muda. O primeiro deles tem um nome que vai soar familiar de um jeito desconfortável. Você é a pessoa que todo mundo liga quando está em crise. Você sabe ouvir, sabe acolher, sabe dizer a coisa certa no momento certo. Você resolve. Você acalma. Você segura. E enquanto você faz tudo isso por todo mundo ao redor, existe uma pergunta que nunca é feita para você. E você? Como está? Não porque as pessoas não se importam, mas porque você nunca deixa espaço para isso acontecer. Você chega na conversa já sendo o apoio. Você sai dela sem ter revelado nada de si. E quando alguém tenta se aproximar da sua dor, você muda de assunto. Você minimiza, você diz que está bem, e muda o foco de volta para o outro. Isso não é generosidade. É uma armadura muito bem construída, porque quem cuida de todo mundo raramente precisa ser cuidado, e quem não precisa ser cuidado nunca fica vulnerável. E quem nunca fica vulnerável nunca cria um vínculo real. A hipercompetência afetiva parece força, mas é a forma mais elegante de manter todo mundo a uma distância exatamente calculada para que ninguém chegue perto o suficiente para te machucar. O segundo padrão é mais sutil, e por isso, mais difícil de enxergar. Você já descartou uma amizade porque a conversa era superficial demais. Já sentiu um cansaço imediato com pessoas que falam sobre coisas que não importam. Já pensou, em algum ponto, que a maioria das pessoas simplesmente não tem profundidade suficiente para o que você precisa de uma conexão. Isso parece seletividade, parece ter padrão alto, mas observe mais de perto. Você exige profundidade de vínculos que ainda nem tiveram tempo de se formar. Você descarta antes, você testa antes, você decide que não vai funcionar antes de qualquer coisa acontecer. E usa a falta de profundidade como justificativa para um afastamento que já estava decidido antes mesmo de começar. A neurociência chama isso de viés de confirmação afetiva. A mente encontra exatamente o que quer encontrar para confirmar o que já acredita. E se a crença é que conexão real não existe, ou que as pessoas vão decepcionar, o cérebro vai garimpar qualquer evidência que prove isso, e ignorar tudo o que contradiz. O filtro de autenticidade impossível não protege você de relações rasas. Ele protege você de relações que poderiam se aprofundar, que é exatamente o que te assusta. O terceiro padrão é aquele que ninguém percebe, nem quem convive com você. Você está presente. Você ri nas horas certas, contribui com as conversas, aparece nos eventos, responde às mensagens. Por fora, você é uma pessoa conectada. Mas existe algo que você nunca entrega. Uma camada que nunca aparece. Um pensamento que você pensa, mas não fala. Uma emoção que você sente, mas não mostra. Você participa, mas sempre de trás de um vidro. Sempre com uma margem de segurança que os outros não veem, mas que você sente o tempo todo.
Isso não é introversão. Não é timidez. É uma estratégia inconsciente de presença sem exposição, de estar sem ser visto. E o preço disso é altíssimo, porque ninguém consegue se conectar com uma versão editada de você. As pessoas ao seu redor acham que te conhecem, mas conhecem a performance, conhecem o que você decidiu mostrar. E no fundo você sabe disso. E isso aprofunda o isolamento porque agora a solidão não é só sentida, ela é confirmada. As pessoas estão perto de você, e ainda assim você está sozinho, exatamente como sempre esteve. Agora a gente entra em território mais profundo. Existe um padrão que opera completamente abaixo da consciência. Você nunca vai ter percebido fazendo isso. Mas quando eu descrever, você vai reconhecer. Você testa as pessoas, não de forma declarada. Você não fala, vou ver se você fica. Mas você cria situações, às vezes sem querer, às vezes com uma intenção disfarçada de descuido, onde a pessoa pode te decepcionar. Pode não aparecer. Pode não perceber. Pode não responder do jeito que você precisava. E quando ela falha nesse teste que ela nem sabia que estava fazendo, você registra. Guarda. Usa como evidência. Viu? Eu sabia que no fundo não podia confiar. O ciclo de teste silencioso não é crueldade. É um sistema nervoso que aprendeu muito cedo que abandono vem sem aviso, e que passou a criar situações controladas de abandono para nunca mais ser pego de surpresa. O problema é que esse ciclo destrói vínculos antes que eles se aprofundem o suficiente para provar que podem sobreviver. Você nunca descobre que alguém ficaria, porque você já organizou a saída deles antes de dar a chance. O quinto padrão é cognitivo, mas a dor dele é completamente emocional. Você lembra com detalhes das pessoas que te decepcionaram. Lembra das palavras, do tom, do dia, do que você estava sentindo. Mas às vezes em que alguém ficou, em que alguém escolheu você, apareceu quando não precisava, disse algo que te sustentou. Essas memórias são vagas, difusas, fáceis de questionar. Isso não é ingratidão. É neurobiologia. O sistema nervoso humano, especialmente o que foi moldado por experiências de dor relacional, tem uma assimetria brutal na forma como registra ameaça e segurança. A dor deixa uma marca nítida porque precisa ser lembrada para ser evitada. A segurança, essa, o cérebro descarta como dado irrelevante para a sobrevivência. O resultado prático disso é uma desconfiança crônica que parece racional, que parece baseada em evidências, mas que, na verdade, é uma coleção seletiva de provas reunidas por um sistema que decidiu, lá atrás, que pessoas não são seguras. E enquanto esse arquivo estiver incompleto, enquanto você só guardar os momentos de falha e apagar os momentos de presença, nenhum vínculo vai parecer suficientemente confiável para ser mantido. E então chegamos ao padrão mais fundo, o que a maioria das pessoas nunca admite, nem para si mesma. No fundo, existe uma pergunta que você nunca faz em voz alta, mas que está sempre lá. E se as pessoas me vissem de verdade? Tudo. A versão completa, sem edição, e ainda assim, fossem embora? Não é medo de rejeição genérica. É medo de algo muito mais específico. Ser completamente conhecido e ser considerado insuficiente. Ser inteiro e não ser o suficiente. E então, por mais que o desejo de conexão seja real, por mais que você queira ser próximo, ser visto, ser escolhido, existe uma parte que prefere o controle do isolamento à imprevisibilidade da intimidade. Porque no isolamento, você sabe o que esperar. A rejeição nunca vem, mas a conexão também nunca chega. E isso é uma dor que você já aprendeu a suportar. O risco de ser visto completamente, esse, você ainda não sabe se consegue sobreviver. Mas aqui é onde tudo muda. Esses 6 padrões não são defeitos. São linguagens. São formas que uma parte sua encontrou de dizer: eu quero me aproximar, mas aprendi que me aproximar é perigoso. Cada padrão tem uma origem que faz sentido. Cada um deles te protegeu em algum momento real. O problema não é que eles existem. O problema é que eles continuam operando como se o perigo ainda fosse o mesmo. Como se você ainda fosse a criança ou o adolescente que um dia aprendeu que intimidade dói.
Você não é alguém que não consegue ter amigos. Você é alguém que ainda não tinha entendido o que estava no caminho. E entender, nomear, reconhecer, olhar de frente, é o primeiro movimento real em direção a algo diferente. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E começa exatamente aqui, nesse momento em que você para de se perguntar o que há de errado com você. E começa a se perguntar o que você aprendeu e o que ainda pode desaprender.